pessoal, eu sou a Lari e é uma felicidade ter vocês aqui comigo mais uma vez. E hoje estamos em mais um momento de devocional, aquele tempinho que a gente eleva a nossa alma a Deus. E se você tem gostado desse quadro, já vou pedir para você compartilhar com o maior número de pessoas possíveis. Assim você ajuda o canal a crescer e você cumpre o ID de Deus na tua vida. Muito obrigada por isso. Nas nossas devocionais, a gente tem usado o livro Bom Dia, da Stormy Martin. E esse e outros livros estão todos com links direto para aquisição aqui no box de informações. E a nossa devocional de hoje tem o título Deus olha o seu coração. E a autora Stormy diz que hoje a gente pode ler o livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículos de 1 a 13, para a gente refletir sobre essa mensagem. E em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, está escrito assim: O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Palavras do próprio Deus, graças a Deus, né? Vamos ao texto. Não é consolador saber que Deus não nos julga como outras pessoas geralmente o fazem? Ou da maneira crítica como nós algumas vezes nos julgamos? Deus se ocupa do que está em nosso coração. Isso significa que Ele se importa com pensamentos, paixões, atitudes e se confiamos nele e amamos os seus caminhos. Ele não valoriza aparência, posição social ou financeira, ou qualquer medida exterior que o mundo considere importante. A escolha de Davi, alguém conhecido como um homem segundo o coração de Deus, demonstra a ênfase divina nas características interiores. O status de Davi na família era tão pequeno que nem sequer foi chamado para encontrar-se com Samuel. Davi era o filho mais moço, que cuidava das ovelhas. No entanto, ele foi escolhido para ser rei, para realizar grandes feitos e fazer parte da linhagem da qual viria o Salvador que Deus enviaria a Israel. Deus, é claro, não via Davi como até a própria família o via. O que Deus vê em seu coração? Faça um levantamento minucioso. Primeiro, ore pedindo que Deus revele e depois remova qualquer coisa indevida em seu coração. Ressentimentos, ira, pensamentos pecaminosos. Segundo, ore por coisas grandes, sabendo que, se Deus pôde usar um jovem pastor de ovelhas, Ele pode usar qualquer um para grandes realizações. Amém. Graças a Deus por isso, né? E aí, pessoal, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre essa questão da gente orar, né? Primeiro, que a oração, Deus não precisa das nossas orações, sabe? Em hipótese alguma. E Ele pede tanto pra gente orar porque a gente precisa das nossas orações. É um momento que a gente consegue ser sincero, não só com Deus, mas com nós mesmas, né? Quantas vezes durante o dia e as coisas vão acontecendo, a gente toma certas atitudes que nem a gente consegue entender por que a gente agiu daquela forma. Mas a verdade é que no decorrer das ações, das coisas, das pessoas que estão à nossa volta, a gente acaba agindo de formas que a gente precisa suprir uma demanda social, né? Então a gente age de certa forma com certo grupo, em outro grupo a gente age de outra forma, a gente tem momentos de sinceridade em um outro grupo, por exemplo, no grupo da igreja a gente age de uma forma, no grupo do trabalho de outra forma. Isso é normal, é natural, não é que nós sejamos falsas no nosso proceder, é porque realmente é do ser humano querer corresponder a certas expectativas, né? E as expectativas sociais, do entorno, de quem tá à nossa volta, né? E a gente não quer ser o tempo todo a chata, né? A gente não quer ser o tempo todo olhada torta, a gente não quer o tempo todo que a gente chegue numa rodinha, a rodinha pare de conversar. Então a gente acaba se adequando aos diferentes grupos nos quais a gente, né, acaba transitando durante o dia. Então, esse momento de oração, ele é um momento que nós conseguimos olhar verdadeiramente o que está dentro do nosso coração. É um momento que é a hora que a gente se limpa com sinceridade, a gente olha para Deus e a gente começa ali a derramar o nosso coração, né? Todas as verdades que tem ali dentro, né? E uma coisa importante que eu achei desse texto é que, assim, ela diz assim: ore pedindo para que Deus mostre, e aí você limpe. E isso é importante a gente saber,
E não é porque Deus mostrou um erro da gente que ele é um pecado, um erro não, um pecado. Não vamos mudar as palavras, né? A palavra correta é pecado. Não é porque Deus mostrou um pecado da gente que ele vai limpar aquele pecado. Na verdade, nós somos os responsáveis pela limpeza. Ele, com toda a graça dele, misericórdia, amor, ele nos capacita. Então, ele dá um dom que vem do alto, né? Sobrenatural, para que a gente tenha forças para se limpar daquele pecado. Mas nós devemos rejeitar aquele pecado, né? E nós devemos nos limpar daquele pecado. E aí eu trouxe 3 passagens pra gente colocar isso bem certo no nosso coração, assim, que a gente não tem que ficar esperando que Deus venha limpar o nosso pecado, que realmente isso é função nossa, e isso tá claro na Bíblia. Em Gênesis 17:1, Deus diz assim a Abraão: sendo, pois, Abraão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Ele não fala assim, anda na minha presença que eu te tornarei perfeito. Ele fala, anda na minha presença e seja você perfeito. Então, olha só, são 2 decisões que Abraão teve que tomar para ele se tornar Abraão, né? O pai de muitas nações. As duas decisões e atitudes que ele teve que fazer foram, a primeira, andar na presença de Deus. Ele teve que escolher, né? Você não anda na presença de Deus porque ele quer, porque ele impõe. Se ele tivesse esse nível de imposição, todos andariam na presença dele, não é mesmo? Então a gente não anda na presença dele porque ele quer e porque ele impõe. A gente escolhe andar na presença de Deus. E aí, quando a gente tem essa escolha e dá esse primeiro passo e vai na direção dele, ele nos dá a graça dele, maravilhosa graça dele, né? Que nos empodera pra gente continuar nesse caminho, que não é um caminho fácil, né? E a segunda coisa que Abraão teve que fazer para se tornar Abraão foi ser perfeito. Então, como que ele tinha que fazer isso? Ele tinha que estar o tempo todo revisitando o coração dele, e esse é o momento de oração, que a gente revisita o nosso coração, e a gente pede para Deus mostrar a luz das escrituras, tá? Não a luz do que a gente pensa, do que o mundo pensa, do que estão falando, da interpretação de A, de B, de C, a luz das escrituras, ele nos revelar o que tá no nosso coração. O que tem de certo, o que tem de errado. E aí, quando ele revela pra gente ali o que tá no nosso coração, a gente tem esse passo de buscar a perfeição. Então, é um passo nosso. A gente tem que desmistificar isso aí na igreja moderna, porque tá parecendo que o trabalho vai ser todo do Espírito Santo, todo de Deus, que a gente não vai fazer nada. E tá claro aqui na palavra, né? É um passo nosso. Lá em Romanos 12:2 tá escrito assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você tem que se transformar pela renovação da tua mente. E como é que você faz isso? Você faz isso lendo as escrituras. Você vai renovando a tua mente, enchendo ela das escrituras, se esvaziando do mundo. E aí você vai criando força, Deus vai te empoderando, vai te dando força. E você vai escolhendo, né, na verdade, andar cada vez mais na presença de Deus, se transformar. Então, tirar tudo aquilo que é ruim, se transformar, né, na presença de Deus, e aí você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E por último, em Levítico 11:44, tá assim: eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Então, olha só. O que Deus está falando aqui? Você tem que ser santo, porque eu sou santo. Você vai se consagrar a mim para você se tornar santo, porque eu sou santo. E aí você não vai se contaminar por nada que está à sua volta no mundo, né? Então, você tem esse papel, tá? Eu queria muito marcar isso, assim, gravar isso aqui, porque quando a gente fala de se limpar, de andar em perfeição,
Dá a impressão de que isso é um papel de Deus e não nosso. E não é verdade, né? É um papel nosso. Deus nos ajuda, nos dá a força divina, né? Essa força sobrenatural. Ele nos empodera para que a gente possa fazer. Mas é função nossa, tá, gente? Nas escrituras. E aí, quando a gente faz isso, olha que beleza. A gente experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não tem coisa melhor neste mundo do que andar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não é mesmo? Vamos orar? Querido Senhor, sou profundamente grata por não me julgares da maneira como as pessoas o fazem. Obrigada porque tu olhas para o meu coração, de modo a ver meus pensamentos, minhas atitudes e meu amor por ti, e não para ver como sou bem-sucedido ou atraente. Remove todos os desejos pecaminosos e enche meu coração do teu amor, da tua paz e da tua alegria. Glória a Deus, graças a Deus. Eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês nesse momento. Eu espero que vocês tenham sido edificadas assim como eu fui por essa palavra que o Espírito Santo nos trouxe. E se você tem gostado desses vídeos, eu já vou pedir que você curta esse vídeo. E que se você compartilhe, se inscreve no canal, ativa os sininhos das notificações. Mas assim, a sua curtida é muito importante pra gente, porque ajuda o YouTube a entender que o nosso conteúdo é bom, é relevante, ajuda o YouTube a entender que a gente traz um conteúdo bom para as pessoas, e aí ele consegue indicar para outras pessoas. Eu conto muito com você. Muito obrigada por ter ficado aqui até o final. Um beijo, até a próxima, se Deus quiser, e fiquem com Deus. Tchau!